Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Gabriel, que conduza a sequência dos debates. Bom, eu fico muito satisfeito com a participação do Vitor aqui no nosso evento. E, como falei ontem, eu gostaria muito de contar nesse evento com a participação de pessoas que precisam do registro de imóveis. E eu confesso para vocês que eu até tentei contar com a participação de pessoas que pensam que não precisam dele, mas, infelizmente, isso não foi possível. Mas eu agradeço a participação do Victor e eu agradeço principalmente porque, assim, a Loft tem um trabalho que está sendo considerado, tá no radar aí das maiores startups no mercado imobiliário, e eles fazem algo que é do nosso total interesse: comprar, reformar e vender. Eu queria que tivesse muito mais disso lá na circunscrição em Guaratuba, e eu espero que tenha muito mais disso em todos os lugares que a Loft atua, e espero que a expansão seja muito bem sucedida. E eu também gostaria de agradecer, porque é muito importante esse feedback que pessoas de fora podem nos dar. Eu até agradeço aí, porque foi uma verdadeira consultoria, né? Que você falou para nós: olha, acho que essas coisas poderiam mudar. E eu tenho plena convicção de que a gente pode cooperar muito, não para que não exatamente para que a Loft seja não só um dos unicórnios aí do nosso universo de startups, né? Mas para que justamente as pessoas tenham uma experiência prazerosa na aquisição e na venda de imóveis, e isso passa certamente pelo registro de imóveis. Então, eu acho que é uma questão central aqui que precisa ser abordada, né, e que já tem sido feita, o que ele tem chamado a atenção. Inclusive, na conversa que a gente teve online, ele lembrou de um conceito que foi usado na Amazon pelo Jeff Bezos, da Flying Whale, e que é muito interessante, porque realmente a gente precisa parar para pensar nisso, o que a Amazon fez e por que deu muito certo, né? Eles conseguiram fazer com que os preços fossem reduzidos, com que eu tivesse mais consumidores, com que eu tivesse mais vendedores e com que eu melhorasse a experiência dos participantes nesse processo, né? Então, quando ele fala de liquidez, eu já passei por essa experiência de comprar, de vender imóvel, e eu acho que a maioria das pessoas que está aqui também já passou por isso. E, às vezes, a gente fica se perguntando por que demora tanto, né? E eu fico pensando nisso também, quando uma pessoa vai lá atuar no mercado financeiro e ela pendura uma ordem no book de ofertas, só que é totalmente diferente da experiência de uma pessoa que está aqui querendo vender ou comprar um imóvel. Porque lá no book de ofertas, na B3, quando você faz uma operação, você sabe quais são os preços, quais são os níveis de preço que tem oferta de venda e oferta de compra. E a divergência de opiniões faz com que o mercado se movimente, né? E nós, infelizmente, não temos um mercado imobiliário que realmente possa oferecer uma divergência de opiniões que seja dinâmica. E eu fico muito satisfeito com a participação da Loft no nosso evento, e eu espero que essa liquidez dos imóveis, ela possa, que vocês sejam muito bem sucedidos nisso, né? E espero que sejam muito bem sucedidos nisso em Curitiba, porque eu sei que uma das intenções é de atuação aqui na capital paranaense também. Então, agradeço pela participação e desejo sucesso sincero. Vitor, em primeiro lugar, queria agradecer a tua participação. E, enquanto você falava, eu refletia sobre
o quanto que o registro de imóveis se transformou nos últimos tempos. Agora, em Foz do Iguaçu, nós tivemos um encontro no primeiro semestre, também da nossa associação, e lá uma colega nossa paulista, não sei se você a conhece, a Patrícia Ferraz, ela falava sobre o registrador galáctico. O que é o registrador galáctico? É aquele que tem a visão apenas jurídica da sua atuação, da análise do título. E ela dizia, com total razão e com total conhecimento do mercado, que hoje não existe mais espaço para esse registrador. O registrador dos dias de hoje, ele não é um mero operador do direito, ele também é um empresário. Ele precisa ter uma visão de mercado da serventia. E essa é uma das questões que a nossa associação tem trabalhado. Enquanto você demonstrava ali os 7 pontos que você considerava que como os registros de imóveis poderiam auxiliar o crescimento do mercado, eu, pensando ali junto com você, visualizei que nos primeiros 6 a gente atua. Aqui no Paraná, nós tínhamos uma central muito principiante, através da qual a gente conseguia apenas obter a certidão das matrículas. E, em menos de um ano, nós já temos uma central que tem 100% dos registros de imóveis integrados. Desses 100% de registro de imóveis integrados, nós estamos com já mais de 80% dos dados estruturados na central. O que significa que, para quem opera no mercado como vocês podem ter a visualização da matrícula online na hora. Semana passada eu estive na Feira de Imóveis de Curitiba e apresentei algumas ferramentas da Central, as que interessavam para a Feira de Imóveis, porque a gente tem outras ferramentas, como a Penhora Online, ofício eletrônico, para os construtores, incorporadores, e eles ficaram boquiabertos. Com tamanha é a facilidade, você não precisa mais ir até 2 vizinhos para pedir uma certidão. Você visualiza a matrícula na hora. E, muitas vezes, o início da transação é justamente essa informação. Você ainda não precisa de uma certidão de ônus para fazer a transação desse imóvel. Então, o que eu, junto contigo, reflito? Eu acho que a gente já conseguiu visualizar essa necessidade de ter uma visão de mercado. E o que nos falta é realmente divulgar isso para a população. Realmente, a população desconhece a qualidade do nosso serviço e desconhece o quanto nós já evoluímos tecnicamente. E eu digo isso porque o público da Central, o público da feira, era um público que trabalhava no mercado imobiliário e olhou para aquela ferramenta como uma grande novidade. Muitas vezes, conversando com colegas, até de atribuição, eles não sabem o quanto nós já estamos evoluídos com a Central, o quanto a ferramenta da pesquisa de bens, da visualização da matrícula já está disponível. Então, eu faço aqui, aproveito a tua exposição para fazer um apelo aos colegas, que todos sejam instrumento de publicização do quanto as informações dos registros de imóveis já estão disponíveis para a população. Que nós sejamos esse instrumento. É claro que nós precisamos também evoluir, nós precisamos traçar estratégias, até de marketing, para a divulgação desses serviços que nós prestamos. Mas hoje, e é claro que eu reconheço que nós ainda temos muitos pontos a crescer, mas eu creio que nós podemos começar divulgando aquilo que nós já fazemos. E é por isso que eu queria aproveitar a tua exposição. Eu creio que muitos que estão aqui concordam que dos 7 pontos colocados ali, o 7º, que é a divulgação
da prestação do nosso serviço, da importância e da forma de prestação dos nossos serviços, é o que nós estamos mais pecando no momento. Então, que sirva para que, nesse final de semana, nós possamos refletir a respeito. Queria agradecer a tua participação e dizer que o registro de imóveis está com essa nova visão de mundo. Nós não somos registradores galácticos, nós queremos fazer parte do mercado imobiliário e estamos abertos a sugestões e críticas para que possamos crescer juntos. Obrigada. Nosso agradecimento, então, ao senhor Vitor Pedreira Magalhães, a participação também do doutor Gabriel Fernando do Amaral e da doutora Mariana Pozenato Martins. Dando sequência, convidamos à frente o doutor Patrick Roberto Gasparetto. O senhor Fabrício Pettinelli. E convido também o deputado Felipe Barros, que falará sobre liberdade econômica e processo legislativo. Menos leis, mais responsabilidade. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Aripar, em nome do presidente Gabriel, pelo convite de poder estar aqui com todos vocês na tarde de hoje. E também não poderia deixar de agradecer a minha amiga Caroline Ferro, no Registro de Imóveis de Londrina, minha cidade, por também me convidar por estar aqui. E acho que vou poder contribuir um pouco com as discussões que foram feitas anteriormente, inclusive na discussão que foi iniciada com o meu colega deputado estadual Paulo Litro. E para mim é uma honra ainda maior poder falar sobre liberdade econômica e processo legislativo na semana que o Congresso Nacional aprovou, na Câmara e no Senado, a medida provisória da liberdade econômica, que, por incrível que pareça, foi necessário editarmos uma medida provisória, o governo federal editar uma medida provisória, para que alguns pontos pudessem ser finalmente desburocratizados no nosso país. E eu queria começar propondo uma reflexão para todos nós. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Mas já adianto que nós não somos uma república. Eu quero aqui trazer à tona Platão, quando Platão, em sua obra, ele faz uma diferenciação entre república e entre democracia. Para Platão, a república é o governo de alguns que pensam no interesse coletivo. E Platão diz que democracia é o oposto da república. Diz que democracia é o governo de alguns que pensam nos seus interesses próprios. Então, se nós formos colocar em prática a teoria política de Platão, Brasil, desde a sua fundação praticamente, e trazendo mais modernamente, desde a redemocratização, nós não vivemos numa república, nós vivemos numa democracia, governo de alguns que pensam nos seus próprios interesses. O Brasil também, apesar do nome República Federativa do Brasil, apesar do nome, nós não somos uma federação, porque uma federação, ela requer a divisão de prerrogativas e de competências entre os governos locais e o governo federal. A nossa Constituição Federal, ela disciplina que o governo federal, através da União, possui aproximadamente 90% das competências legislativas e competências administrativas em detrimento dos governos estaduais e dos governos municipais. Então, nós temos um governo altamente centralizado na figura do governo federal. Então, nós não somos uma república e nós não somos também uma federação. E qual é a origem disso? E quais as consequências disso para o nosso país atualmente? A origem disso, nós, obviamente, temos que remontar à nossa Constituição Federal.
E lá na nossa Constituição Federal, no artigo 170, a Constituição traz, o Constituinte trouxe, os princípios gerais da atividade econômica. E eu vou ler para vocês esse artigo, porque é um dos artigos, talvez, um dos melhores artigos da nossa Constituição Federal. Lá diz que são princípios gerais da atividade econômica. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. 1. Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, o que o artigo 170 nos diz, artigo da nossa Constituição Federal? Ele traz para nós qual é o papel do Estado. E o papel do Estado, segundo o artigo 170, é não atrapalhar a iniciativa privada, é deixar a população trabalhar, é deixar a população empreender, deixar que aquele que queira realizar o seu sonho através da abertura de um negócio possa realizar o seu sonho. Mas, apesar disso estar na nossa Constituição Federal, não é o que nós vivemos no nosso país hoje. Se há um consenso hoje, independente do nosso espectro político, independente se é ou não é apoiador do atual presidente Jair Bolsonaro, independente de qualquer ideologia política, se há um consenso hoje, é que nós precisamos desburocratizar o nosso país. Então, o artigo 170 da Constituição Federal não está sendo cumprido, porque o ambiente hoje, nós temos um sistema tributário altamente complexo, com uma carga tributária elevadíssima. Inclusive, ingressei essa semana na comissão da reforma tributária do Congresso Nacional, que eu considero, após a reforma da Previdência, a segunda reforma mais importante do Estado brasileiro. Até o Senado não aprovar a reforma da Previdência, nós temos um sistema previdenciário que consome quase 60% dos gastos primários da União. Então, enquanto gastamos 60% com Previdência Social, o gasto com educação é 8%. Vejam a diferença. 8% com educação e 60% com Previdência Social. Nós temos uma insegurança jurídica monumental, grande parte dela causada pelas nossas cortes superiores, principalmente o STF, que a toda hora muda o seu entendimento. E nós temos esse cenário todo, só que nós temos uma exceção. Se você for amigo do rei, se você for amigo da corte, você consegue benefícios do governo, você consegue fazer empréstimo no BNDES para comprar um jatinho particular, você consegue ganhar uma licitação, enfim. O artigo 170 da Constituição Federal que eu li para vocês agora, ele não está sendo cumprido para a grande maioria da população, a não ser para os amigos do rei, para os amigos da corte. A nossa Constituição ela é uma das maiores do mundo. Claro que isso remonta ao período histórico que se vivia pós-regime militar, presidencialismo de coalizão, que resultou nessa Constituição Federal, que é uma das maiores do mundo. Só que o problema da Constituição Federal, da nossa Constituição, não é o seu tamanho em si, mas é o conteúdo dela. Porque a nossa Constituição fala de todos os assuntos possíveis. Então, se nós formos pegar a nossa Constituição no aspecto da saúde, por exemplo, ela fala que a saúde é dever do Estado brasileiro. Isso é lindo, se nós formos ver. É muito bonito. Só que, na prática, isso tem uma consequência que nos afeta a todos nós em nossas próprias vidas. Porque, veja, usando esse mesmo exemplo da saúde, que é um dever do Estado. Se a saúde é um dever do Estado brasileiro, isso autoriza os legisladores a legislarem sobre inúmeros assuntos, inclusive aquelas aberrações que nós temos que nos deparar às vezes de projeto de lei obrigando restaurantes a não colocarem o sal em cima da mesa. Porque se a saúde é um dever do Estado, nós temos que, às vezes, aceitar essas ideias de jirico que alguns legisladores têm, que é dever do Estado e, portanto,
dever do legislador legislar sobre a saúde. Obrigado. Nós temos no Brasil hoje uma cultura estatizante. Muitas pessoas odeiam políticos, mas amam o Estado. Querem colocar dentro do Estado tudo. Isso até me lembra um pouco daquele resumo do que é ideologia fascista, que é tudo dentro do Estado e nada fora dele. As pessoas querem que o Estado faça tudo em nossas vidas e não aceite que a iniciativa privada faça absolutamente nada. E eu quero que vocês guardem isso que eu falei agora, porque depois eu vou abordar esse aspecto na realidade de vocês, dos cartórios. Nós temos, então, que mudar essa cultura estatizante do nosso país, que o Estado, por exemplo, não gera emprego. Quem gera emprego é a iniciativa privada. Os políticos não geram emprego. Quem gera o emprego são as pessoas, os cidadãos, que tentam empreender, que hoje é uma atividade praticamente heróica no nosso país, com todo esse sistema que nós estamos vivendo. A Heritage Foundation fez e faz todo ano o Índice de Liberdade Econômica. Lá eles colocam os países, eles categorizam os países em seis categorias ao todo. São países livre, majoritariamente livre, moderadamente livre, majoritariamente não livre, reprimido ou não ranqueado. O Brasil, nessa categoria, no Índice de Liberdade Econômica, ele está na posição 150, de 186 países que eles analisam. 150. O Brasil foi categorizado nos últimos anos como um país majoritariamente não livre no aspecto da liberdade econômica. Junto com o Brasil está Uganda, Camboja, Gana, Nigéria, Senegal, Sri Lanka, Gabão, Paquistão, Etiópia. Com um detalhe, todos esses países que eu citei estão na frente do Brasil, ou seja, possuem uma liberdade econômica maior do que a do nosso país, apesar de estarem dentro da mesma categoria, que é a majoritariamente não livre. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é o país mais burocrático do mundo. Só em 2016, se a gente somasse todos os gastos de todas as empresas do Brasil com burocracia, a gente chegaria ao montante de 60 bilhões de reais. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quem aqui já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos? Há um tempo atrás, eu fui vereador na cidade de Londrina, e há um tempo atrás, quando eu era vereador, nós conversávamos com um médico de uma UBS, de um postinho de saúde, lá de Londrina. E ele contava para mim sobre a médica cubana, do programa Mais Médicos, que estava lá, atuando no município de Londrina, no postinho, no mesmo postinho que ele. Uma médica, por sinal, muito boa, muito competente. A população do bairro gostava muito da médica. E ele comentou comigo que aquela médica, a cubana, em todo intervalo que tinha, ou seja, na hora do almoço, na hora do café, antes dela chegar para bater o ponto, depois que ela saía, antes de ir para a casa dela, ela passava no mercadinho do bairro que tinha lá. E ela passava no mercado do bairro que tinha lá e ficava apenas olhando as prateleiras do mercado, observando, até que um dia o diretor da UBS, esse que estava falando comigo, por curiosidade, foi perguntar para ela: fulana, mas por que você vai todo santo dia no mercado e fica apenas olhando as prateleiras e não compra nada, só fica observando? Ela falou: olha, porque eu fico impressionada com a quantidade de variedade que vocês têm aqui no Brasil. Lá em Cuba não existia isso. Então eu fico olhando, vendo que vocês têm 5, 6, 7 variações do mesmo produto e etc. E quando ele me contou essa história, eu me lembrei da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E eu acho que todo mundo que já foi para os Estados Unidos, nas suas primeiras vezes, também passaram pela experiência de ir no Walmart e ficar encantado com aquela variedade de produtos. Então, obviamente que, guardadas as devidas proporções, nós estamos no índice de liberdade econômica mais próximos de Cuba e da Venezuela do que de países com uma liberdade econômica como os Estados Unidos. E esse cenário todo
nos requer alguns esforços. O primeiro deles, eu não acho que nós precisamos fazer uma nova Constituição. Eu sou um defensor de reformas do Estado brasileiro. Eu acho que o Estado brasileiro precisa, sim, se modernizar. Precisa, inclusive, desconstitucionalizar alguns assuntos, como foi tentado agora com a reforma da Previdência, mas, infelizmente, não foi possível. Então, alguns aspectos da Previdência Social ainda permanecem na Constituição Federal. Mas eu sou um defensor de que o Estado brasileiro finalmente se modernize, de que haja um profundo processo de desburocratização, para que a gente consiga, finalmente, ter uma liberdade econômica no Brasil, gerar emprego, gerar renda, para que as pessoas que queiram empreender possam empreender. E aí entra o que eu queria abordar sobre a questão dos cartórios. Eu já comentei, eu acho que isso com a Carol, e comentei com o Gabriel assim que eu cheguei, que existem duas profissões hoje que são erroneamente demonizadas por parte da população. Uma delas é cartório, a outra é dono de posto. E eu acho que é necessário um processo de conscientização da população sobre a importância do cartório, sobre como o cartório entra nesse processo de desburocratização. Porque imaginem só, se nós tivéssemos que procurar a prefeitura da nossa cidade para, por exemplo, autenticar uma assinatura. A gente ia ficar a tarde inteira na fila da prefeitura e não ia conseguir. Imaginem se, ao invés dos serviços que, por exemplo, os cartórios de registro de imóveis prestam, se a gente tivesse que ir na fila da prefeitura da nossa cidade fazer aquilo que vocês fazem. Então, é necessário uma conscientização da população de que quanto mais atribuições nós conseguimos tirar do Estado e passar para a iniciativa privada, mais nós estaremos desburocratizando o nosso país. Eu não vou aqui nem abordar o aspecto do combate à corrupção e da lavagem de dinheiro, que os cartórios têm um papel fundamental no combate à lavagem de dinheiro. Isso é assunto para uma próxima oportunidade. Mas o que eu quero dizer e concluir já por aqui é que nesse processo todo de desburocratização do país, para que a gente possa garantir uma liberdade econômica para as nossas futuras gerações, porque é óbvio que mudanças como essa, reformas como essa, não são do dia para a noite, não são a curto prazo, são a médio e longo prazo, mas se nós queremos que o Brasil finalmente cresça na liberdade econômica, que se aproxime mais dos Estados Unidos do que de Uganda e de Venezuela, como é hoje, nós precisamos, em primeiro lugar, conscientizar a população de que, nesse processo de retirada de atribuições do Estado brasileiro, os cartórios exercem um papel fundamental. E nós precisamos aí, obviamente, outras reformas, como a reforma tributária, como uma reforma, e tenho falado bastante sobre isso no Congresso Nacional, do Poder Judiciário. Nós temos que reformar e modernizar o Estado brasileiro. Quero agradecer vocês por terem me convidado. Para mim é uma honra poder estar aqui com todos vocês. Estou aberto a perguntas. Obrigado.